Sejam bem-vindos ao ao nosso congresso. A gente vai dar início à sessão da tarde, da sala 6 das apresentações virtuais. Eu gostaria de, então, chamar primeiramente a Natália Ricciardi, da Argentina. Natália, eu vou colocar você aqui na tela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. A nossa apresentação chama-se Extensão Crítica para a Inclusão Sociolinguística, desde uma perspectiva intercultural, à comunidade haitiana em Rosário. Somos todos professores, doutores da cidade de Rosário, da Universidade Nacional de Rosário, e, bem, por ser também professora de português, mesmo que a apresentação esteja em espanhol, eu vou falar em português. Esse projeto é um projeto de extensão universitária aprovada por diferentes convocatórias de extensão da cidade e do país, e baseia-se, ou tem como embasamento teórico a extensão crítica, como todos sabemos, como processo transformador, educativo transformador, onde não temos papéis estereotipados de educador ou educando ou estudante, todos podem aprender e todos podem ensinar, e o objetivo do nosso projeto é conscientizar e visibilizar comunidades e línguas silenciadas na nossa cidade, uma cidade que vem recebendo habitantes de vários lugares do mundo. Visibilizar as problemáticas, a cultura, a história dessas comunidades. E isso está sendo desenvolvido através de 3 oficinas: uma oficina de espanhol para inclusão cidadã, para aqueles migrantes não falantes de espanhol, uma oficina que pretende capacitar migrantes no ensino da sua própria língua e sua própria cultura, e uma terceira oficina na qual esses migrantes proporcionam cursos da sua língua e sua cultura. Bom, a população haitiana em Rosário, não vou me deter muito aqui, provavelmente possua as mesmas características do que a população haitiana que migra para o Brasil, mas são, em geral, jovens e adultos entre 20 e 40 anos que chegam e vem chegando em diferentes momentos e chega mais do que nada em busca de uma vida melhor, para estudar e trabalhar. Bem, o nosso embasamento teórico geral é a perspectiva glotopolítica e a perspectiva intercultural crítica. A partir da perspectiva glotopolítica, a gente tenta analisar, estudar e intervir sobre as ações explícitas ou implícitas sobre a linguagem. O objetivo é visibilizar a dimensão política da língua e, desculpem, intervir sobre as valorações que as pessoas têm sobre as línguas e seus usuários. Por exemplo, propor uma oficina sobre língua creole haitiana, uma língua que é minorizada tanto no seu país de origem quanto no nosso país, é uma forma de intervir positivamente nas valorações sobre essa língua creole. Então, as 3 oficinas que mencionei previamente, a primeira oficina é essa oficina de espanhol como língua para a inclusão cidadã, é uma oficina que se desenvolve em modalidade virtual e também com algumas aulas presenciais. Se proporcionam 2 horários alternativos semanais, várias voluntárias professoras de espanhol participam, e o material didático se organiza de forma tal que alunos de diferentes níveis de proficiência de espanhol possam se conectar nos horários que eles puderem e possam se sentir à vontade, uma vez que a gente proporciona diferentes tipos de exercícios de gramática, vocabulário para diferentes níveis de forma simultânea. Porém, o curso se centra fundamentalmente na inserção civil e cidadã desses migrantes, com foco nos direitos humanos, na perspectiva intercultural e na perspectiva de gênero. A outra oficina que eu mencionei, precisamente a que permite desenvolver esse diálogo intercultural, é a oficina de língua creole e cultura haitiana. Os nossos, digamos, colegas haitianos, não apenas eles recebem ou têm a possibilidade de receber e participar das aulas de espanhol para a inclusão cidadã, mas eles também podem proporcionar
disponibilizar para toda a cidadania de Rosário um curso de língua creole e cultura haitiana, com o objetivo de que os rosarinos possam se comunicar de forma simples com os cidadãos haitianos em uma troca comercial, em uma troca na rua, na universidade, poder conhecer algumas palavras, alguns exponentes funcionais que permitam essa intercomunicação, esse ida e volta na língua espanhola e na língua haitiana. Isso permite um empoderamento dessa população haitiana que vê a sua língua posta em valor, né? Em um país que não é o próprio, eles próprios atravessaram um processo de revalorizar sua própria língua e sua própria cultura estando fora do Haiti. Atualmente temos uns 40 alunos da cidade de Rosário e de fora da cidade, de diferentes lugares do país, da Argentina, e também alguns alunos brasileiros que se conectam a essas aulas de creole e cultura haitiana. Então, já para ir encerrando a apresentação, eu gostaria de convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto em nossas redes sociais. O nome do projeto e o nome com que aparecemos nas redes sociais é Lenguas e Integración. Lenguas, underline, guión bajo, guión bajo, integración. Estamos tanto no Instagram quanto no Facebook. E também vocês podem nos encontrar ou perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem no correio eletrônico tallerespanhol.hum@gmail.com. E é isso. Muito obrigada por ouvir. Próximo participante vai ser a Letícia Cristina Dias Lima. Prontinho, Letícia, pode começar. Tá. Boa tarde a todos, meu nome é Letícia, eu sou aluna de doutorado do programa de Biologia Celular da Universidade Federal de Minas Gerais, e o projeto que eu vou apresentar para vocês é intitulado A Importância da Constante Avaliação das Tecnologias Associadas à Divulgação Científica, uma avaliação do perfil do Instagram @mente anatômica. O nosso projeto hoje ele é composto por estudantes aí da graduação de diferentes cursos da área da saúde, como, por exemplo, odontologia e fisioterapia, e também por alunos de pós-doutorado, como o professor André, e também pelos professores Lucas e Micena aqui da UFMG. Bom, para a gente poder falar um pouquinho sobre, então, como que essas tecnologias elas podem ser utilizadas no ensino-aprendizagem, a gente tem que saber, primeiro, que essas tecnologias elas são importantes também para os processos de extensão universitária, uma vez que elas auxiliam aí no desenvolvimento de metodologias para a formação crítica e profissional dos estudantes. Dentro dessa perspectiva, então, a gente tem o projeto Mente Anatômica, que tem como principal objetivo auxiliar na aprendizagem de conteúdos relacionados à anatomia humana para estudantes da graduação. Durante os anos de 2019, 2020, que foi quando o nosso projeto foi criado, na modalidade, né, de extensão universitária, numa perspectiva de redes sociais, o nosso público-alvo ele era principalmente formado por estudantes da graduação dos cursos de educação física. E então as nossas metodologias elas eram voltadas para esse público. Mas com o passar dos anos, a gente acabou percebendo que as metodologias que a gente estava utilizando, elas não eram mais suficientes para alcançar o nosso público. Então, a gente teve como objetivo aqui nesse trabalho justamente avaliar o nosso cenário atual, do nosso perfil, que hoje conta aí com mais de 440 publicações e mais de 6.900 seguidores, e junto com isso, então, fazer uma avaliação justamente do nosso público-alvo, da nossa regionalidade, de qual que é a forma de divulgação de conteúdo que melhor atinge esse nosso público e como que está o nosso alcance e engajamento na nossa plataforma. Essa avaliação ela é uma comparação dos resultados obtidos entre agosto e novembro de 2021
com os obtidos entre fevereiro e maio desse ano. E com isso a gente pôde observar que, primeiro de tudo, o nosso público-alvo, ele não teve uma diferença, eles continuam sendo de brasileiros aí, que das regiões de Belo Horizonte, Contagem, Rio de Janeiro, São Paulo e Divinópolis, que se identificam como do sexo feminino e têm uma idade entre os 18 e os 34 anos. O que, do nosso ponto de vista, é algo bem importante, uma vez que essa faixa etária é a faixa que está entrando para a graduação e também saindo dela e indo para um ambiente profissional. Já quando a gente vai fazer a análise com relação ao nosso conteúdo, a gente pode observar que lá no ano de 2021, os nossos reels, as nossas publicações no feed, stories e nos vídeos, eles tinham um bom alcance, o nosso público ele interagia com esses conteúdos. Só que quando a gente chegou no ano de 2022, em meados de julho e setembro, a gente acabou observando que teve uma redução nessa interação. E a gente começou a pensar o que poderia estar acontecendo no nosso perfil. E para tentar solucionar um pouco isso, a gente começou a olhar para esse gráfico de 2021 e a falar, ok, vamos começar então a trabalhar um pouco mais com reels e publicações no feed. E aí, ao fazer esse trabalho, a gente observou então que fazer utilizações do Reels, ele era muito mais vantajoso, até porque durante o período pandêmico, né, 2020, 21, 22, o nosso público, ele tinha um pouco mais de tempo para ficar em casa, ter acesso aí, acessar com mais frequência as redes sociais, tinham mais tempo para gastar nessas redes, nesses espaços. Já no final de 2022, o tempo que se tinha ali para poder fazer essa utilização, ele já era um pouco mais reduzido. Então, metodologias que visassem aí, promovessem essa interação de uma forma mais curta, mas que entregassem o conteúdo de uma forma com qualidade, eles trariam mais benefícios. Então, a gente começou a utilizar principalmente as plataformas de Reels e as publicações no feed, e foi onde a gente observou que o nosso alcance ele realmente teve um aumento, principalmente com relação às publicações relacionadas a temáticas dos cursos de odontologia, que hoje aí é o nosso grande público-alvo. Então, a gente saiu daquele contexto da educação física, né, das temáticas da educação física, e passamos a desenvolver aí abordagens relacionadas aos cursos de odontologia. Então, finalizando aqui, mais ou menos, a gente teve se a gente for comparar os nossos dados dos anos de 2021 com os de 2023, a gente vê que a gente realmente teve uma redução no nosso número de contas alcançadas, engajamento e interações, mas se a gente for comparar os resultados de 2023 com os do final do ano de 2022, que foi quando a gente viu que o nosso perfil do Instagram realmente tinha diminuído o número de interações e, inclusive, o número de seguidores, a gente consegue observar que trazer um pouco mais de reels, onde a gente trouxesse um pouco mais de conteúdos aí associados ao nosso público-alvo atual, ele promoveu um aumento no nosso número de contas alcançadas, assim como de engajamento e principalmente de interações, que teve um aumento aí de quase 60%. Além disso, esses dados relacionados a contas alcançadas, eles são muito importantes, porque a maior parte hoje do nosso público alcançado, eles são de não seguidores. Então, agora a gente tem um outro ponto para trabalhar aí, que é o de transformar esses não seguidores em seguidores. Então, como conclusão, a gente tem que realmente é extremamente importante fazer essa avaliação constante dos perfis de divulgação científica para que a gente possa desenvolver materiais que sejam adequados para o nosso nicho ali e a gente também saber como que é o nosso nicho e como que ele está se desenvolvendo aí ao longo do período. É isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada. Vamos passar para o próximo participante. Próxima participante é a Thaís Chiodelli. Olá, né? Boa tarde a todos e todas que estão com a gente aqui nessa tarde, né? Eu me chamo Thaís, eu sou uma das autoras, então, deste trabalho, que é a identificação de altas habilidades, superdotação e enriquecimento curricular, que é a descrição, na verdade, de ações que são realizadas no contexto de um projeto de extensão que acontece aqui na Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. É um projeto de extensão que tem vários departamentos, né, vinculados, então aqui especificamente são ações realizadas pelo Departamento de Educação e também de Psicologia, da qual eu faço parte,
Esse projeto de extensão ele já existe há 11 anos, então desde 2012, e fazem parte deste projeto, né, a professora Vera Lúcia Messias Fialho Capellini, que é uma das coordenadoras, né, atualmente eu também sou uma das coordenadoras, e alunos da graduação de diferentes cursos, né, seja da educação, da psicologia, mas também da biologia, né, e alunos também da pós-graduação, especificamente do programa de psicologia do desenvolvimento, né, e de aprendizagem. Então, só para contextualizar o nosso projeto, né, a gente trabalha com a identificação de alunos, então crianças ou adolescentes que apresentam indicativos, né, indicadores, na verdade, de altas habilidades de superdotação. Esses alunos, eles são elegíveis, né, para os serviços de educação especial e eles vão precisar de um ambiente favorável para o pleno desenvolvimento das suas potencialidades. No nosso projeto, a gente faz tanto avaliações, né, então a identificação desses alunos, como também o planejamento de enriquecimento curricular, né. E a gente se pauta no modelo de enriquecimento curricular para toda a escola, do Renzulli, que vai ter justamente o objetivo de expandir um currículo escolar, proporcionando, então, um ambiente estimulante e favorável para que esses alunos eles possam se desenvolver, né? E, na verdade, a gente trabalha com um tipo de enriquecimento que é e que ele é destinado, na verdade, para todas as pessoas, né, da comunidade como um todo, não só para as crianças e adolescentes que apresentam, né, os indicativos de altas habilidades de superdotação. O objetivo, né, deste trabalho de hoje, a gente fez um recorte para poder descrever algumas ações que foram realizadas nesses últimos 3 anos de projeto, então, desde o período de 2020 até 2023, considerando principalmente, então, essas atividades que envolvem a identificação desses alunos e também o enriquecimento curricular. Quem que participa, né, do nosso projeto de extensão? São crianças e são adolescentes que são encaminhados para avaliação pelas suas escolas, por profissionais de saúde, ou mesmo pela iniciativa da própria família, né? São estudantes que residem aqui no município de Bauru, né, onde fica localizada a Unesp, mas também da região, e eles vêm, então, para que a gente possa fazer uma avaliação, né? A avaliação que a gente faz é do tipo multimodal, então a gente vai avaliar as habilidades, né, com diferentes instrumentos, e também a gente tem acesso a informações dessas crianças a partir de múltiplos informantes. Então, o que isso quer dizer? Que tanto essas crianças participam desse processo de avaliação, como também quem fornece informações são seus próprios pais, né, as famílias e as suas escolas. E neste processo a gente vai aplicar diferentes instrumentos, sejam eles testes psicológicos, né, pedagógicos, questionários e também entrevistas envolvendo, então, todos esses contextos em que esses estudantes eles se inserem. Os dados eles são coletados nas dependências do Centro de Psicologia Aplicada, né, que é o CPA, aqui da Unesp de Bauru, e como a gente também está falando de um período que aconteceu na pandemia, naquele momento a gente precisou fazer algumas adaptações, então também tivemos, né, alguns processos de avaliação acontecendo de forma híbrida, né, ou mesmo remota. As avaliações, elas são realizadas sempre por voluntários, então, que são estudantes do curso de psicologia e também de pedagogia, ou os pós-graduandos, como eu havia falado, né? E depois que a gente faz as avaliações, esses estudantes, eles são encaminhados para o enriquecimento curricular. E a gente oferece esse enriquecimento pensando, né, focando em diversas áreas de conhecimento, por meio de apresentação dos projetos que são realizados no próprio contexto da universidade, né, dos laboratórios que existem na universidade, e não só na Faculdade de Ciências, mas também nas outras faculdades aqui da Unesp de Bauru, na criação de oficinas, de vídeos e também de debates. Com relação, então, aos resultados, né, deste período que a gente acabou recortando para trazer para vocês, nesses 3 anos a gente atendeu 75 casos, 54 foram finalizados no ano de 2022, desses 44 apresentaram, né, indicadores, então, de altas habilidades de superdotação e foram encaminhados para enriquecimento curricular. Nesse período, a gente também fez uma parceria com um município aqui próximo a Bauru, que chama Lençóis Paulista, e nesse município a gente fez também avaliação em 12 escolas de 342 alunos, que justamente para poder compreender quais eram as suas áreas de potencialidade. E aqueles que apresentaram os indicadores, eles vieram para uma avaliação mais aprofundada, né, e que contemplasse outros aspectos para poder identificar mesmo as altas habilidades de superdotação. E com relação à outra frente do projeto, que é o enriquecimento curricular, nesse período a gente fez cursos de férias. Então, os cursos de férias, eles foram acontecendo tanto nas férias de janeiro, né, dezembro, janeiro, fevereiro, e também nas férias de julho, né, agora a gente vai ter a 4ª edição nesse próximo mês. Participam, né, os laboratórios, professores de diferentes departamentos aqui da Unesp de Bauru, né, e são realizadas oficinas, visitas aos laboratórios, né,
ou algum programa mais específico ali voltado para interesses que são previamente levantados também. Além disso, a gente faz curso de formação para professores, né, pensando mesmo que eles tenham essa formação para poder identificar estudantes que tenham altas habilidades de superdotação, que eles sejam encaminhados para avaliação, que com isso, né, eles tenham acesso aos seus direitos, e também o enriquecimento curricular que aconteça no contexto da escola. E também foram feitas oficinas de habilidades sociais. Então, a literatura tem apontado que esses alunos, né, eles podem apresentar alguns déficits em termos de habilidades sociais, e aí foram feitas essas oficinas, não só focando nas crianças que tinham sido identificadas com altas habilidades de superdotação, mas o público como um todo, e para que pudesse ser trabalhado promovendo essas habilidades, porque a gente sabe da importância para as interações sociais e também para a qualidade de vida dessas crianças, né, e desses adolescentes. Como conclusão, né, a gente ressalta a importância da identificação ou mesmo da confirmação, né, das crianças e adolescentes que apresentam altas habilidades de superdotação. Isso vai ser importante para que eles possam ser inseridos em programas de enriquecimento curricular e que os seus direitos, né, sejam garantidos. E, além disso, a gente também consegue fazer o acolhimento das famílias, né? Então, na medida em que a gente avalia, a gente faz, né, todo o processo de avaliação e também o acolhimento posterior dessas famílias, alguns encaminhamentos, né, e também orientações em relação a como lidar, né, com os desafios, com as novas descobertas, enfim, que vem com este processo também. A gente não pode deixar, né, de ressaltar, e considerando que é um projeto de extensão, a oportunidade também de formação e de enriquecimento, né, para os estudantes que estão tanto na graduação como também, né, na pós-graduação. Então, acaba sendo uma oportunidade para poder desenvolver essas habilidades, né, pensando mesmo no acompanhamento deste público. É isso, né, que são as referências que foram utilizadas durante essa apresentação, e eu agradeço pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho, né, das ações que a gente realiza aqui na Unesp de Bauru, né, no contexto deste projeto. Muito obrigada. É só encerrar? Thaís, muito obrigada. Isso, eu vou tirar aqui e chamar o próximo participante. Muito obrigada pela sua apresentação. Obrigada a você. Bom, então a próxima participante é a Daniela Mourão. Daniela, vou colocar sua apresentação. Muito obrigada, eu sou a Daniela Mourão, eu sou da Unesp, no campus de Guaraxeretá, sou professora do Departamento de Matemática, e esse projeto tem sido desenvolvido junto com a professora Cristiane Pinazzo, Renato Melo Jona, Rafael Moreira, as duas são da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e também com Adriano Azevedo, Rafael do Instituto Rede, e a Laís Lamar, que é aluna de graduação aqui da Unesp. O Instituto Rede, como é que eu faço para passar o slide, por gentileza? Já deve subir. O projeto Aristem, ele começou motivado pela falta da presença de mulheres nas áreas de STEM, devido a alguns mitos, por exemplo, na coisa de mulher, que é difícil para as mulheres, questões relacionadas a preconceito, discriminação, e a ideia do projeto é proporcionar referências de mulheres pesquisadoras na área de STEM, profissionais, mulheres na área de STEM, e também mostrar como é que é o caminho, como é que funciona, como é que é a trajetória, a carreira dessas mulheres. Está integrado em alguns parâmetros da ODS da ONU, principalmente a redução da desigualdade de gênero, e foi uma iniciativa do Instituto Rede, que convidou a mim e a professora Renata e Cristiane para desenvolver esse projeto junto com o Instituto. É um projeto que é constituído de mentorias, as mentorias são dadas por recém-doutoras, por pós-graduandas e palestras com pesquisadores, professores universitários e profissionais que trabalham na área de STEM. É totalmente gratuito. Nós estamos agora na segunda edição de 2023, a gente atende entre 25 e 30 alunas do ensino médio e do último ano do ensino fundamental. Então, nós tivemos palestras, mentorias, também conseguimos alguns brindes que motivaram bastante elas, como bolsa de estudos na graduação, livros, curso de inglês. Foi fornecido também um certificado ao final da nossa atividade. Ano passado foi de julho a dezembro, e esse ano a gente faz um período mais curto. Aqui foram as palestrantes da primeira edição, e os temas que foram abordados: Márcia Barbosa, a Bárbara,
a Sônia, a gente teve uma palestra também envolvendo a parte de orçamento, empreendedorismo, a Vivian, a Daniela. Então, várias palestrantes, todas elas são pesquisadoras bastante renomadas nessa área de STEM, nas várias temáticas, na área de STEM, ciência, tecnologias, matemática. Outros palestrantes, algumas delas, inclusive, estavam no exterior no momento que fizeram a palestra, como a Franciele. Então, eles foram envolvidos em diversos temas, envolvendo tanto a área de STEM, como também algumas áreas pessoais de desenvolvimento pessoal. E as mentorias? As mentorias já tinham outro foco. As mentorias também foram encontros realizados pelo Google Meet, assim como as palestras. Todas as palestras foram remotas para atender alunas do Brasil inteiro, e as mentorias já tinham outro foco. As mentorias já envolvia a parte de vivência, como é que foram as experiências na academia, como é que foram as suas trajetórias na academia, as dificuldades, as barreiras que encontraram, inclusive as barreiras relacionadas à misoginia, ao preconceito. Então, nós trouxemos alunas de pós-graduação, recém-doutoras, para conversar com elas e tirarem as dúvidas de como é que é a carreira, como funciona a ideia, a trajetória na área de STEM para essas meninas, tanto cis quanto trans também. Tinha alunos trans também no nosso projeto. Aqui como é que foram as inscrições durante a primeira edição e a segunda edição que está ocorrendo agora. Nesse momento, a gente está agora fazendo a nossa segunda edição. Nós tivemos bastante inscritas nessa nova edição do Estado de São Paulo, mas nós atendemos de vários alunas de vários estados e todas as atividades foram feitas através do Google Meet, todas as atividades remotas, principalmente para a gente poder atender demandas das diversas regiões do país. A gente teve uma distribuição bastante equânime com relação aos primeiros, segundo, terceiro ano, na nossa primeira edição do ano passado. Tivemos também uma inscrita da EJA e uma também do quarto ano do ensino técnico. Aqui, a edição atual nossa, a gente teve bastantes alunas agora, se destacou bastante, do segundo ano do ensino médio, e também a gente tivemos inscritos também agora do último ano do ensino fundamental. Quando a gente começa a nossa inscrição, quando a aluna se inscreve, a gente pergunta qual que é o interesse dela, qual que, de fato, dentro das várias áreas de STEM, qual seria o interesse dela. Na primeira edição teve um destaque bastante grande para a medicina, por isso que nessa edição atual nós colocamos uma palestra sobre neurociência. E depois, ao final, a gente volta a perguntar sobre o interesse dela nas áreas de STEM. E teve destaque aqui, uma distribuição mais ou menos igual, mas com certo destaque para a tecnologia, que aumentou bastante após a edição. Com relação aos dados da nossa primeira edição, a gente teve 23 meninas que fizeram, de fato, o programa completo do LSTEMS, e todas elas, praticamente todas elas, recomendaram ao final, todas elas que fizeram até o final, recomendaram a participação do projeto. A gente fez algumas modificações para essa nova edição, a gente fez um programa mais curto, de 3 meses, ao invés de julho até dezembro, de 6 meses. Nós fizemos uma mudança no horário, a sábado à tarde, passamos para sábado de manhã, para atender melhor elas, e as mentorias, ao invés de serem online, elas passaram a ser assíncronas. Então, são guiadas as atividades do Classroom e elas retornam com as atividades da mentoria. Como é que funcionava ano passado? Todo sábado era alternado. Tinha uma palestra no sábado seguinte mentoria, depois no sábado palestra, no sábado mentoria, e todo sábado elas tinham que estar no Google Meeting com a gente. Então, nós modificamos para fazer as palestras no Google Meeting quinzenais e alternando com atividades assíncronas que são enviadas recolhidas via Google Classroom, para tornar uma dinâmica um pouco menos exaustiva para elas. E alguns depoimentos que nós recolhemos, bastante positivos com relação ao nosso projeto. Algumas delas hoje estão fazendo faculdades na área de STEM, alguns depoimentos que nós temos aqui. As palestrantes nossas da edição nova, algumas delas inclusive mentoras da palestra antiga, vão ser um programa um pouquinho mais curto do que a gente fez da última vez.
Vamos ter uma palestra sobre a TI, que elas pediram também, né? E as mentorias que nós estamos trabalhando atualmente. Por isso, agora ainda está em desenvolvimento, deve ser finalizado no mês de agosto. O cronograma nosso, das mentorias, as mentorias são todas as 5 anos agora. Uma novidade também é que tem mentorias que estão sendo organizadas por alunos da graduação, né? Por causa de, tanto eu, quanto a Cristiane, quanto a Renata, estamos orientando alunos da graduação para realizar também as mentorias, né? São mais de alunos de pós-graduação, para contar um pouco como é que é atualmente a vivência na universidade. Bom, finalizando, a ideia desse projeto não é obrigar, não é colocar não é obrigar as alunas a ir na área de STEM, a se desenvolver na área de STEM, mas que elas conheçam a área de STEM e, caso optem não ir, elas tenham conhecimento da área e também que não seja, elas não recusem para a área de STEM, né? Tanto todas essas alunas, né, não se recusem para a STEM por medo, por dizer que não é coisa de mulher, por mitos, ou por não terem referências de mulheres na área de STEM. Muito obrigada. Estou finalizando minha apresentação, então. Muito obrigada, Daniela. Vamos passar para o próximo participante da apresentação, Rafael Aguiar. Ótimo. Boa tarde a todos. Eu sou o Rafael. Eu vou estar representando aqui o projeto no lugar do Pedro Figueiredo. Somos orientados pela professora doutora Tânia Mara Segateri e nosso projeto, nosso trabalho é intitulado Desvendando a Arquitetura Humana, uma relação entre a morfofisiologia e a promoção de saúde. Bom, inicialmente eu gostaria de apresentar para vocês o projeto Interagir, que é sediado na Universidade Federal de Minas Gerais, né, UFMG, mais especificamente no Instituto de Ciências Biológicas, que é esse prédio representado na imagem ao centro, e ainda mais especificamente, na imagem à direita, nós temos uma foto do laboratório, o NEDUCOM, que é onde as nossas atividades acontecem, né? NEDUCOM é uma sigla para Núcleo de Educação e Comunicação em Ciências da Vida. Bom, a grande missão do nosso projeto, do projeto Interagir, é promover uma divulgação científica, bem como promover uma alfabetização científica do público-alvo do nosso projeto. E, para isso, nós contamos com diversos recursos, como promover o acesso desse público, né, aos laboratórios diversos do Departamento de Morfologia, lá do ICB. Também promovemos o acesso a recursos didáticos diversos, como modelos de gesso, de peças anatômicas, por exemplo, lâminas de histologia, jogos que os próprios integrantes, né, os monitores integrantes, desenvolvem ao longo do trabalho. Tudo isso para promover oficinas de educação em saúde. Essas oficinas, nós temos abordagens diversas, com diversas temáticas, como, por exemplo, a Covid-19 e seu impacto nos sistemas humanos. Temos também educação em saúde sexual, utilização das drogas lícitas e ilícitas e quais são suas consequências. Mas, dentre essas diversas temáticas, a que é mais solicitada por parte das instituições de ensino é uma denominada a viagem ao corpo humano. E é sobre essa oficina que nós vamos discorrer um pouquinho aqui hoje. Bom, o grande objetivo dessa temática da viagem ao corpo humano é justamente promover o estudo da morfofisiologia do corpo humano. E, para isso, nós fazemos uma verdadeira viagem com os alunos que estão participando dessa oficina, desde os aspectos microscópicos até mesmo os aspectos macroscópicos. E, para isso, a gente faz a abordagem de lâminas, né, na histologia, com a utilização dos microscópios, utilizamos também os modelos anatômicos, como eu já citei anteriormente, e também peças cadavéricas, peças anatômicas dos laboratórios do Departamento de Morfologia da UFMG. E para isso, nós trazemos esses alunos desde o entendimento dos aspectos microscópicos celulares, como que as células vão se organizando para formar os tecidos, como que os tecidos se organizam nos órgãos e, por fim, como que os sistemas são constituídos, como que eles funcionam de forma específica e como que eles se relacionam entre si. Bom, essa ação, Viagem ao Corpo Humano, ela acontece em 2 grandes momentos. O primeiro momento, nós realizamos uma dinâmica com esses alunos, que nós denominamos mitos e verdades. Esse quadro em azul da imagem à esquerda, ele está presente no laboratório NEDUCOM, que foi citado inicialmente, e ele consta diversas imagens, e cada imagem está relacionada a uma afirmativa específica. Os alunos presentes nessa intervenção são divididos em 2 grandes grupos, e eles vão fazer a escolha de uma dessas imagens.
a afirmativa relacionada ela vai ser dita pelo monitor responsável e esses grupos iniciam uma discussão acerca dessa afirmativa para dizer se ela é verdadeira ou falsa, e a partir disso uma discussão, né, relacionada a essa temática é iniciada e guiada pelos monitores. Como nós recebemos alunos de diversos níveis educacionais, esse jogo, nós possuímos afirmativas de diferentes graus de aprofundamento desse conteúdo, né, para que a gente consiga abordar diversos aspectos ali de acordo com o nível mesmo educacional, seja o pessoal do nível técnico, do ensino médio ou do ensino fundamental. E o nosso segundo momento de abordagem nessa ação seria a visita aos laboratórios de anatomia do ICB para fazer a exploração prática das peças de sistemas específicos. De forma padronizada, nós trabalhamos com o sistema circulatório, respiratório, nervoso e digestório, mas caso seja do interesse de uma instituição específica que nós trabalhemos com determinado sistema ou demos um foco a mais a determinado sistema, nós conseguimos fazer essa abordagem diferenciada também. Aqui a gente tem um pouco dos nossos resultados até então. Como eu falei lá no início da apresentação, essa temática viagem ao corpo humano, ela é a mais solicitada por parte das instituições de ensino. Então, desde o início das nossas atividades presenciais, no ano de 2022, até o mês de abril de 2023, a viagem ao corpo humano foi compôs, né, 58,8%, né, de solicitação por parte das escolas, em detrimento dos demais temas. E o nosso público-alvo está representado aqui no gráfico à direita também. A gente pode ver que o ensino técnico ele tem acompanha a maioria, né, dos presentes, mas também temos uma participação bem expressiva das instituições de nível médio e fundamental também. Vale lembrar que as instituições de ensino privado, elas fornecem um valor simbólico para questões de logística, como o próprio transporte até a universidade, e esse valor é isento para aquelas instituições públicas mesmo, de ensino público. Então, o nosso projeto ele preza muito por validar aquele conhecimento que o aluno tem, que o aluno traz previamente até chegar, né, até o NEDUCOM, até chegar a nós. Ele vem trazendo aquelas questões próprias do seu contexto social que ele está inserido, né, as suas concepções, o que ele aprendeu durante a sua vivência até então. E o nosso trabalho ali é justamente alfabetizar esse aluno cientificamente, fornecendo informações que são embasadas para ele, né? Então, a gente tem esse trabalho de divulgação científica acima de tudo. E nós temos algumas consequências a partir disso, como a própria promoção de saúde, a orientação vocacional daqueles alunos que ainda não têm uma ideia do caminho profissional que ela vai seguir. Então, a gente consegue estar ali abrindo os olhos, de certa forma, de alguns alunos para a área da saúde. A questão do autocuidado também ela é bastante relevante, já que aquele aluno ele vai sair com conhecimento maior acerca do próprio corpo, e também a disseminação de informações científicas, pois já sabemos muito bem que a quantidade de informações que nós temos atualmente ela é imensa, ela é gigantesca, e nem sempre as pessoas têm acesso a informações de fontes seguras. Então, nós temos esse compromisso também de estar disseminando informações cientificamente embasadas. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Estou aberto a quaisquer dúvidas e questionamentos. Agradeço. Muito obrigada, Rafael. Agora eu vou passar para o próximo participante. É o Arthur Beck Medeiros. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Arthur, sou graduando da FSM, estou no 7º semestre em Relações Internacionais. E hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre os 2 projetos de extensão, do qual eu faço parte, né, com o nosso tema, o internacional e o local, construindo pontos sustentáveis através da parte de diplomacia e extensão. Basicamente, falando sobre eles, apresentar um pouco eles juntos, né? Os 2, basicamente, têm o mesmo objetivo, que é alcançar o desenvolvimento sustentável, porém, para públicos diferentes, né? E métodos também diferentes. Falando um pouquinho deles agora, cada um deles, o Juca nas Escolas, é um programa de extensão, né, que busca ir nas escolas e oferecer ensino para alunos relacionado à questão dos ODS, a questão da Agenda de 30, a questão do internacional. Enquanto que a F5 é uma empresa júnior de construção internacional e busca realizar serviços para organizações, para empresas, entes subnacionais, prefeituras, cidades, né, com a ideia da paradiplomacia em busca do desenvolvimento sustentável, questão dos ODS também, né? Então, bom, essa é a minha introdução. Mas o que buscamos? Basicamente, o programa Juca nas Escolas, ele busca
quer entrar dentro do interior do Rio Grande do Sul, né, já que somos da UFSM, e levar a realidade internacional para essas escolas, mostrar para eles que o internacional não está distante da sua realidade, né? Então, já eu vou contar como que buscamos fazer isso, né? Já a F5, ela busca associar o local com o internacional, através da utilização da própria governança pública, tendo contato com prefeituras, tendo contato com cidades, distritos criativos, na busca pelo desenvolvimento sustentável, e daí, como eu mencionei ali, né, em desenvolver áreas da própria cidade, como educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, e tentar sempre trazer para esses entes, para essa governança pública, o que pode ser trazido de lá fora, de maneira que melhore, de maneira que possa usar dessas realidades, possa buscar recursos lá fora, porque o mundo lá fora é muito grande, né? Todo mundo sabe disso. Então, a gente sempre vai com esse pensamento de que o mundo lá fora é muito grande e que tem recursos sem fim, e parcerias, possibilidades, troca de experiências inimagináveis que a gente pode utilizar para dentro das nossas cidades, da nossa sociedade, né? Independente de onde está, seja no interior de Santa Maria, seja no Reino Unido e Estados Unidos, enfim. E como fazemos isso, né? Basicamente, né, vou falar primeiro da F5, né? A F5 ela realiza serviços de consultoria, né? Consultoria internacional para empresas privadas, já falei, né? E busca aproximar esses entes, né, de uma perspectiva internacional, através de ver quais são os problemas dele, quais são as demandas, quais são as dores dos nossos clientes, né? E achar uma alternativa lá fora para essas questões, né? Já o Juca, né, ela busca levar o conhecimento para o ensino médio e fundamental através do ensino didático, né? No caso, temos três formas de ações. São as palestras, no caso, a gente busca levar o FSM até as escolas, e no ensino debate já é o processo contrário, né? Depois do primeiro contato, a gente busca trazer os alunos para dentro do FSM, esses alunos do ensino médio, do interior do Rio Grande do Sul, principalmente ali da região da Quarta Colônia, e tentar trazer esses alunos para cá para assistir filmes relacionados ao ODS, e eles terem um pouco mais de uma ideia do que é toda essa questão, toda essa agenda, e ver como que a realidade lá fora não está tão distante da deles, né? Então, como que esses UDSs, principalmente, que é o principal tema que trabalhamos aqui, como que isso afeta a vida deles, como que eles podem utilizar isso para desenvolver o ambiente dos quais eles vivem, né? Bom, aqui eu coloquei alguns resultados que achamos bastante interessantes, né? Quanto a F5 sempre busca criação de manuais para meio que deixar o cliente à parte do que acontece, como que ele pode aplicar isso para a sua realidade, né? Como que o internacional lá fora pode trazer recursos para dentro da sua casa. E, enfim, outra coisa, o auxílio da universidade graças a dados com os ODS, né? Isso é um fator muito importante. A gente busca sempre trazer os ODS para dentro das nossas ações, independente do Juca, dentro da F5, dentro do Juca, né? Então, é realmente um resultado muito gratificante, né? No final, saber que estamos ali fazendo algo que a UFSM, a universidade, está sempre tentando trazer, que é o tema dos ODS, né? E não sei se muitos sabem, né, mas tivemos a F5 que já teve um projeto com a Quarta Colônia, o Geoparque Caçapava do Sul, com a questão da Unesco, que foram reconhecidos internacionalmente, né, como geoparques oficiais da Unesco, um resultado muito legal que tivemos dentro dos últimos anos, que a F5 fez parte disso. E, bom, aqui eu trouxe algumas instruções, né, que basicamente algumas questões, quem sabe, podemos usar como perguntas no final na rodada de perguntas, como construir pontos que diminuam a distância da universidade e sociedade, dificuldades em traduzir o conhecimento da universidade para a comunidade local, e quais parcerias privadas e projetos de extensão podem ser mobilizados, né? Enfim, aqui, basicamente, para concluir, o projeto de extensão Juca e a F5, né, eles buscam engajar os alunos, tanto os alunos do ensino médio, quanto do ensino fundamental, quanto prefeitura, quanto sociedade, de maneira a trazer a realidade do internacional para dentro de casa, dentro do nacional. Ou seja, sempre essa é o nosso objetivo final. Apesar dos meios diferentes, apesar do público diferente que os dois projetos abarcam, dos dois qual eu faço parte, me orgulho muito, o mais importante é que no final a gente tem um objetivo em comum, que é mostrar para a sociedade, independente do público que a gente está conversando, que o internacional não está tão longe. Não é porque estamos no interior do Rio Grande do Sul
que é tão difícil de chegar lá fora, que é tão difícil de conhecer o mundo externo, né? Ou seja, tipo, não é difícil, é esse o principal que a gente tenta buscar sempre, né? Então, enfim, por fim, ali um parágrafo final, que é a integração entre conhecimento acadêmico e educação fundamental proporciona habilidade abrangente, educativa e colaborativa para enfrentar os desafios relacionados ao DS, garantindo um futuro mais próximo e sustentável para o Rio Grande do Sul e além. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Arthur. Vou passar para a próxima participante poder apresentar. A próxima apresentação vai ser da Roberta Nogueira. Família e Escola, uma proposta de participação conjunta. Eu me chamo Roberta Nogueira e sou discente do programa Docência para a Educação Básica de pós-graduação da Unesp Bauru. Esse documento foi escrito junto com a professora doutora Maria do Carmo Kobayashi, que é a minha orientadora, e a professora Márcia Lopes Reis, doutora também da Unesp Bauru. Essa temática escola e família, uma proposta de participação conjunta, ela surge a partir da integração da formação de extensão que a Unesp forneceu no município de Nova Aliança, na rede municipal de ensino, envolvendo essas duas professoras da Unesp, da Faculdade de Ciências de Bauru, para que nós pudéssemos trazer a família, a sociedade e a comunidade escolar para o papel, desenvolver com eles o papel de educar as novas gerações. Entretanto, o que acontece é que a família ela se distanciou da escola ao longo dos anos por meio desses modelos, dessas instituições, e como a escola e a educação dos filhos, dos alunos ou das crianças estavam acontecendo. Então, por meio da formação continuada com os docentes, com os funcionários das escolas, nós aperfeiçoamos a gestão democrática e participativa, e como pergunta latente das primeiras formações, a gente tinha como trazê-los aos pais, aos responsáveis, a responsabilidade e a participação na vida escolar das suas crianças. Esse projeto, ele incluiu também todo o município e aos entornos desse município, porque nós convidávamos os municípios vizinhos por ter a migração desses alunos entre os municípios, e eu trouxe uma localidade para vocês entenderem de onde eu estou falando. Nós estamos de Bauru a 3h30, mais ou menos, e iniciamos esse projeto com as professoras em 2018, a partir da formação do PNAEC, onde eu fui fazer a formação para a educação infantil, e de lá para cá, foi de forma contínua, nós começamos um trabalho de desenvolvimento por meio da educação infantil, e hoje nós estamos no primeiro ano do ensino fundamental dos anos iniciais, com essa trajetória de trazer a família, resgatar a família para dentro das nossas unidades. Como objetivo do desenvolvimento desse trabalho de extensão, a gente busca apoiar essas ações de fortalecimento de vínculo das famílias com as nossas escolas de rede, para que todos assumam a responsabilidade desse processo de escolarização. Então, o professor, ele é o responsável direto por essas condutas, né, pela condução desses estudantes, que para a família, ele é filho, mas na equipe escolar ele se torna estudante. Então a gente precisa muito dessa comunidade, junto com a gente nesse sistema educativo, município e estado, que nós temos uma escola de estado também no município, para que a comunidade local também tenha essa corresponsabilidade desse processo de ensino e aprendizagem dentro de uma abordagem relacional do nosso contexto social. A metodologia que é utilizada nesse projeto de extensão é baseada no diálogo de Paulo Freire. Então, nós começamos essa discussão nas elaborações, né, dos planos, do plano de gestão, que ele é quadrienal, e ali a gente tem a gestão democrática e
participativa, envolvendo a comunidade na construção dessa proposta coletiva, visando melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. A partir dela, a gente elabora o projeto político-pedagógico com a participação dos colegiados, do conselho de escola, do conselho de classe, que envolve os professores, do conselho de escola, que envolve a comunidade, os familiares e os alunos, e também nós temos um sistema de matrícula que foi se alterado. A matrícula, a família chegava, preenchia os papéis, entregava os documentos de protocolo, e o aluno já era aceito na escola. Agora, a partir de 2018 e 2019, nós temos documentos dentro dessa matrícula em que a família passa por uma triagem com o diretor, com o coordenador, para que a gente conheça esse ser na integridade daquela cultura familiar que está chegando à nossa instituição. Então, há perguntas particulares desse aluno para que a instituição também o reconheça como um ser integrante dessa gestão democrática e participativa. Temos também os encontros sistemáticos, que são as reuniões de pais, o agendamento para a conversa do desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem, de ensino, de comportamento social. Temos as formações em palestras com a pasta da saúde, com a pasta do conselho tutelar, com a pasta do RH da prefeitura, do CRAS, para direcionamento de direitos de alguns alunos, de algumas famílias, de toda a comunidade. Os conselhos são formados de forma íntegra, com reuniões, convites, participação da família. Após as formações dos conselhos, colegiados, APM, conselho de escola, eles começam a fazer trocas de experiência. A partir daí, a gente começa agora, depois de alguns anos, a receber os resultados, que essa gestão democrática e participativa, ela se torna eficaz quando a gente analisa os resultados que foi se obtido na participação da família de forma sistemática nas reuniões, nos colegiados e de forma voluntária, claro, né, nos colegiados e não nas reuniões, e a gente consegue refletir sobre as ações desenvolvidas por meio do coletivo, do cotidiano da escola, da presença da família sempre na escola, ou por forma de agendamento, ou por forma simultânea da própria família, ou até mesmo a pedido da família. Dentro dessas trocas de experiência e dos colegiados, hoje, as nossas unidades já constam com essa gestão participativa por meio de estabelecer as metas, os objetivos e as discussões dessas diretrizes, desses planos docentes, do que os filhos para as famílias, do que os estudantes para a escola, vão desenvolver ao longo do bimestre, do semestre e do ano, tornando-se assim todos atores do processo educativo. Como consideração, nós temos hoje uma escola que zela pela escola em si, tem também o envolvimento nas atividades educativas, como a gente vê como um patrimônio da comunidade, dos seus integrantes e de todos aqueles que estão envolvidos no projeto. Os desenvolvimentos dessas ações sempre ocorrem de forma coletiva ou de forma agrupada. Então, aqui nas fotos, essas fotos estão dos nossos acervos. A gente tem um pátio em que haver uma eleição para os colegiados, o colegiado de escola e a APM, a formação da APM, e ao lado direito nós temos aqui a reunião de pais, em que a gente faz um levantamento de dados das habilidades dos quais os alunos desenvolveram e daquelas que eles ainda precisam atingir, e traçamos metas, a partir delas objetivos para realizá-las, junto para com as famílias. Podem ver que tem fichas para se preencher e resolver de forma democrática como vai ser. Então, nós utilizamos fichas por meio das cores, a metodologia por meio das cores, vermelho, amarelo e verde, e eles votam por meio das cores aquilo que eles acreditam ser melhor para o desenvolvimento do processo educativo
das crianças. Todos esses dados são embasados na teoria de Piaget e de Paulo Freire. Muito obrigada. Muito obrigada, Roberta. Pessoal, muito obrigada a todos. Por hoje, nós encerramos as nossas apresentações. Eu vou concluir a gravação aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar aqui no chat que a gente tenta resolver, tá bom?